Boa noite, pessoal. Quero dar as boas-vindas. Vamos começar aí nossa live sobre Lib. É um tema maravilhoso que eu gosto muito de falar e recentemente tem sido o meu foco de estudo já há alguns anos. Então, boa noite, pessoal que está entrando agora. É um tema bastante, não é polêmico, porque a gente, não tem como negar a efetividade e os trabalhos científicos, mas tem muita gente que ainda não conhece, não teve uma experiência clínica, ainda com a técnica. E eu sempre falo, pessoal, o ILIB, basta você começar a usar o ILIB, basta você, testar, usar em você, no seu paciente, nos seus filhos, e aí você começa a virar um ILIB lover, Eu acho que quem tá aí na nossa live hoje entrando, bem-vindos. Olha, alguns ex-alunos, Cássia, tudo bem? Então é incrível, pessoal, como quem começa a trabalhar com isso fica apaixonado. E é uma técnica que, no meu ver, por mais que seja uma técnica, uma ideia disruptiva, e a própria fotobiomodulação, a gente fala que é uma mudança de paradigmas, digamos assim, a gente tem aí tratar uma doença, tratar um paciente com luz. Já pensaram nisso? É uma coisa meio... É bem disruptivo mesmo, Olha, então agora é só, os remédios que a gente toma, agora a gente não vai mais precisar tomar remédio, a gente vai tomar luz. Mas não é a luz que a gente vê, que tem gente que se alimenta de luz. Longe disso, tá, pessoal? A gente tá falando de energia. E luz, para quem tá entrando aí pela primeira vez, assistindo uma live minha ou conhecendo as técnicas da fotobiomodulação pela primeira vez, luz nada mais é do que um pacote de energia, se transportando uma trajetória oscilatória. Então, isso também é a definição de radiação eletromagnética. Então, a gente tem energia andando, em forma de onda. Por isso que a gente também chama de ondas eletromagnéticas. Então, a gente está falando de energia, em forma de luz. A gente tem vários tipos de energia. A gente tem energia térmica. A gente pode até falar que as energias, elas vão a gente vai transformando a energia em outras formas de energia. Então tem aquela expressão, energia não se cria, se transforma. Mas na verdade a nossa grande fonte de energia é o Sol. Então se a gente apagar a luz do Sol, lá se foi a vida na Terra, porque é a nossa fonte primária de energia. Então, a partir da luz do Sol, a gente vai ter a transformação de energia de diversas formas. E a gente aprende, pessoal, no colégio, sobre a fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? A gente tem aí a clorofila, que junto com CO2 e outras coisinhas mais, capta a luz do Sol, alguns comprimentos de onda da luz do Sol, e faz, então, a transformação química para a produção de glicose. Então, a gente conhece já que existe na biologia a transformação de energia luminosa em energia química. Isso é a fotoquímica. Então, gente, não é de estranhar que as nossas células também podem fazer uma interação, com esses fótons, que são esses pacotes de energia, absorver essa energia e utilizar essa energia para alguma coisa. Então, a gente pode ter uma catalisação de uma reação química, a gente pode ter o fotodesligamento de algum produto dentro de uma reação química, como pode acontecer com o óxido nítrico, ou os prótons, por exemplo, de enzimas que estão inativas por um pH baixo. Então, quando a gente tem a energia sendo absorvida, a gente tem o fotodesligamento desse próton, então essa enzima volta a estar no seu formato ativo, A gente tem absorção de luz pelas membranas celulares e a gente pode até ter alguma conformação diferente. Então, por exemplo, existem alguns trabalhos que mostram que
nos tecidos, os macrófagos, eles migram de M1 para M2, que é um macrófago extremamente inflamatório, para um macrófago anti-inflamatório, isso estimulado por luz. E a gente tem na literatura, pessoal, muitos trabalhos mostrando principalmente a ação do laser nas células sanguíneas, no sangue inteiro ou em componentes sanguíneos. Então a gente tem atualmente na literatura evidências científicas comprovadas da ação da luz nos componentes do sangue, tá? Então tem vários trabalhos in vitro que mostram ação sobre monócitos, por exemplo, liberação de óxido nítrico. A gente tem ação na hemoglobina, ação nas hemácias, ação nos linfócitos, muitos artigos mostrando, né, a imunomodulação. E tudo, gente, olha só, tudo isso que eu tô falando são artigos não muito recentes também. Existem, claro, que agora choveu de artigos científicos, né? Depois de ano 2000, 2004, 2007, 2011, 2012, agora 2020, 2021, tá chovendo artigos legais que estão embasando a fotobiomodulação. Então, eu sei que muitos criticam, né? Mas cadê a literatura? Gente, a literatura tá lotada de evidências científicas mostrando a luz no sangue, tá? E aí a gente tem o histórico, né? Então eu vou deixa eu ver se tem alguma perguntinha aí. Nossa, quanta gente que entrou. Bem-vindos, pessoal, bem-vindos. Bem-vindos todos aqui na nossa live sobre Lib. Já me empolguei, já falei um monte, né? Os primeiros 7 minutos. Mas vamos continuar, que tem muito conteúdo ainda pra gente passar hoje na nossa live. Então, bem-vindos todos que entraram aqui na nossa live. Né? Quem quiser mandar perguntinhas aqui, pode mandar, tá bom? É sempre legal a gente ter algumas perguntas ao vivo depois pra gente responder. Bom, mas vamos continuar sobre a técnica do ILIB, quem está entrando agora. Então, eu vou resumir como que essa técnica, então, chegou ao que ela é hoje, aqui no Brasil. Pelo menos nesse formato, né? Uma técnica transdérmica ou transmucosa, não invasiva. Então, olha só que interessante, né, pessoal? E até o pessoal confunde, eu já vi vários posts assim confundindo todas as técnicas e aí criticando o coitado do ILIB, né? Então, antes de mais nada, a técnica do ILIB, ela acontece com o laser vermelho. O laser vermelho, pessoal, é um laser, um comprimento de onda vermelho em torno de 650 a 660 nanômetros, depende do equipamento que vocês forem utilizar. É um comprimento de onda cujos fótons não têm energia suficiente para quebrar a ligação química, para fazer mutações, tá? Então, a técnica, ela é extremamente segura, eu não vou causar nada no paciente. Então, muito longe de causar um câncer, causar uma mutação, uma alteração, jamais isso vai acontecer, tá, pessoal? Porque a gente usa um comprimento de onda da luz visível, inclusive, a gente enxerga, né, a luz vermelha, por isso que a gente chama de banda do espectro da luz visível. E esse laser vermelho, então, ele não vai causar nada de ruim nessa célula. Inclusive, ele pode simplesmente passar pelos tecidos e também não causar nada em lugar nenhum. Porque a energia, pessoal, para ela ser transformada em alguma coisa, eu preciso que essa energia seja absorvida. E para ela ser absorvida, eu tenho que ter cromóforos. E quem são esses cromóforos? São os absorvedores. Então, eu tenho cromóforos nas membranas celulares e, principalmente, pessoal, o maior cromóforo que a gente tem, os maiores cromóforos que a gente tem na fotobiomodulação, são cromóforos que estão dentro das mitocôndrias das células, né? As mitocôndrias são aquelas organelas de respiração celular, as mitocôndrias que tem lá, ocorre nas mitocôndrias a fosforilação oxidativa, que é o procedimento pelo qual entra vários tipos de nutrientes, entre eles o piruvato, né, que vem da glicólise, os aminoácidos, a gordura, e tudo isso se transforma em acetil-CoA. E aí eu tenho um ciclo de Krebs, lembra disso do colégio? Ciclo de Krebs, aí eu tenho transporte de elétrons, então eu tenho a cadeia respiratória que vai recebendo esses elétrons, e aí vai saindo prótons, né, os H+, para a membrana, para a camada intramembranosa da mitocôndria, e aí por aumento, né, de quantidade eu tenho
o retorno desses H+, desses prótons para dentro da mitocôndria no transporte ativo, e aí eu tenho o ADP mais P se transformando em ATP. Bom, a fosforilização oxidativa, pessoal, é uma forma, digamos assim, mais especializada de se produzir energia, né? Em cada processo, a gente tem aí 34 ATPs sendo formados, e junto com esses ATPs, eu também vou ter produção em pequena quantidade de radicais livres. Eu tenho 2 radicais livres formados a cada mais ou menos 34 ATPs. E isso, gente, mostra que a fosforilização oxidativa, que é o trabalho da mitocôndria, é super especializado, né? Ele vem junto com a nossa evolução como espécie. Por outro lado, se eu for olhar só a glicólise, né? A glicólise forma apenas 2 ATPs, né? Pensando aí nos 34 que vem da fosforilação oxidativa. Então, a mitocôndria, gente, ela é a organela principal em todas as nossas células. E a maioria das nossas doenças, elas são derivadas de alterações mitocondriais, tá? Então, vocês podem olhar para todas as doenças aí e ver que sempre tem uma alteração mitocondrial, alteração de membrana, potencial de membrana mitocondrial, ou estresse oxidativo mitocondrial. Então, aí a gente entra, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, na SOD, a superóxido desmutase. A superóxido desmutase é uma enzima antioxidante. A gente tem 3 tipos de SOD. A SOD número 1, número 2 e número 3. A número 1 está no citoplasma da célula. A SOD número 2 está dentro da mitocôndria. Então, ela vai captando lá os superóxidos, né, que vem aí da respiração. E é muito importante para a gente manter o funcionamento da mitocôndria sob controle, né, não entrar em estresse oxidativo, não alterar esse funcionamento mitocondrial. E também a gente tem a SOD tipo 3, que está no meio extracelular. E a SOD, gente, são enzimas antioxidantes importantíssimas, assim como, sei lá, a glutationa e outras enzimas do nosso corpo que são antioxidantes. Só que elas são muito importantes porque a gente já ouviu falar sobre os radicais livres, né? Eu acho que todos vocês aí já ouviram, né, alimentação anti-radicais livres. Eu vou me alimentar com, sei lá, vou tomar vitamina C, eu vou vitamina E, eu vou ter uma alimentação saudável. Claro, porque os radicais livres, em excesso, né? Então, um radical livre, ele é uma substância que está ávida por elétrons, né? Que ela está com elétron a menos aí nas suas camadas. E aí esse radical livre ele vem e ataca, né, alguns componentes, alguns compostos que precisa, né, ele vai roubar desses compostos um elétron. E aí quando eu roubo um elétron, eu abro um composto, então eu acabo formando 2 radicais livres. E aí se eu tenho 2 radicais livres ávidos por elétrons, eles vão atacar mais outras moléculas e vão formar 4, né? E assim vai exponencialmente a formação de radicais livres. E esses radicais livres em excesso, pessoal, eles fazem aquele chamado estresse oxidativo. E não sei se vocês sabem, mas o radical livre em excesso, ele pode causar mutação celular. Então, a mutação acontece por estresse oxidativo. Então, excesso de radicais livres, excesso de processo inflamatório, ele pode gerar mutações celulares, né? Então, o radical livre, ele é um grande vilão de várias doenças crônicas que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o diabetes, né? A gente sabe que o estresse oxidativo em pâncreas, exagerado. Claro que a gente tem que ter uma predisposição para ter, né, essas doenças, a diabetes, por exemplo. Claro, a gente tem que olhar no nossos genes, né, como é que predisposições a gente tem genéticas, mas se a gente continuar fazendo as coisas, né, que os nossos antepassados faziam, a gente vai cair nas mesmas doenças. Então, a predisposição genética ela é muito importante. Mas existe sim um estresse oxidativo no pâncreas, exagerado, que vai, sei lá, mutar as células de Langerhans lá do pâncreas e, por exemplo, elas vão parar de fabricar a insulina. Então, o estresse oxidativo ele causa muitas coisas, né? Ele é cancerígeno, ele causa N distúrbios celulares, inclusive doenças autoimunes, né? As células de defesa que têm mitocôndria, elas podem entrar em estresse oxidativo e, né, começarem a funcionar de forma errada.
E aí elas começam a agir com comportamentos diferenciados que vão, ao contrário de nos ajudar, vão até nos prejudicar. Elas param de identificar o que é nosso e o que é estranho, e aí começam a atacar nossas próprias células. E isso tudo vem de alterações mitocondriais. Claro que o que causa uma alteração mitocondrial pode ser várias coisas, né? Inclusive emocionais. A gente sabe hoje que existe aí vários fatores, né? A somatização das doenças, né? A gente sabe que isso é hormonal, também tem a ver com as glândulas todas, mas alimentação, muitos agrotóxicos, o ar que a gente respira, ou a qualidade dos alimentos. A gente não está mais se alimentando como a gente se alimentava antigamente. Os alimentos não são mais puros, né? Não tem mais energia. E aí, puxando um pouquinho a sardinha para a medicina chinesa, né? Eles não vêm mais com o qi, com a energia vital. A gente sabe que quando a gente pega uma fruta do pé e come, tem energia vital, não é só a matéria. Isso a gente está muito longe disso, né? A nossa vida fast food, a nossa vida na correria, nem tempero, a gente não para mais nem para picar um alho e uma cebola. A gente compra pronto, né? Um arroz lá milagroso, um não sei o quê. Então, a gente está cada vez mais gerando processos inflamatórios, gerando estresse oxidativo e de coisas que a gente, né, o nosso corpo não está acostumado. E ele está se adaptando e às vezes ele não se adapta, ele inflama. E aí todo esse estresse oxidativo, ele leva então às doenças e ele também gera principalmente alterações mitocondriais. Então, quando a gente fala de fotobiomodulação, agora de uma forma geral, tá, pessoal? Eu sei que a live hoje é sobre Lib, mas só para a gente situar, a fotobiomodulação ela é feita com diversas modalidades terapêuticas, tá? Então, eu tenho a modalidade de irradiar o local da lesão, por exemplo. Então, eu tenho uma lesão ou uma úlcera, uma ferida, um mamilo ferido, né, pela amamentação, ou uma ferida diabética, uma ferida vascular, alguma alteração na boca, né, uma afta, uma mucosite. Então, eu tenho uma alteração celular que foi causada por alguma coisa, né, que pode ter sido medicamentoso, pode ser diversas formas, né, de agressão. E aí eu coloco a luz sobre essas células que estão alteradas. Tá? Então, o que a luz vai fazer nessas células alteradas? Em primeira mão, ela vai ser absorvida na mitocôndria, que são os principais cromóforos. E aí, toda célula alterada, ela automaticamente tem uma alteração de metabolismo interno. Então, ela para de produzir toda aquela energia que ela fazia antes, quando ela estava normal. Então, ela tem um déficit energético, que inclusive, pessoal, essa questão de bioenergética, puxando um gancho aqui, teve um artigo publicado em 2020 na Journal Photochemistry Photobiology, se eu não me engano, que eles falavam o seguinte, que esse déficit energético nas células de defesa era o principal problema, né, da causa de exaustão imunológica para o COVID, por exemplo. Então, eles falam, né, que esse déficit de energia nessas células imunológicas, né, se desenvolve num rápido gasto energético relacionado com o sistema imunológico e isso faz com que a gente tenha aí um desajuste na reserva funcional e causando então esse grande problema aí que o COVID, é como se fosse uma infecção que não dá conta, que o corpo, né, entra em colapso imunológico. E tudo isso devido à falta de energia na mitocôndria das células de defesa. Então, de uma forma muito rápida, né? Então, é legal esse artigo, ele discute essa questão da bioenergética e de como que o corpo responde, né, quando a gente tem uma necessidade. E aí eles falam muito que, por exemplo, quando a gente está no basal, né, o nosso nível basal, 20% da energia que a gente gasta vai para o nosso sistema imunológico. E ele está inativo, ele está ali, né, só na manutenção. Quando a gente tem um processo inflamatório, infeccioso, esse gasto energético para o sistema imunológico, ele vai para até 60%, por exemplo, numa septicemia. E aí a gente tem os sintomas que, inclusive, são fisiológicos para aumentar a energia do sistema imunológico e diminuir a do outra parte do corpo. Por exemplo, a gente tem muita fadiga,
perda de apetite, resistência à insulina, aumento da coagulação sanguínea, aumento da pressão arterial, deixa eu ver o que mais. Então, são todos mecanismos que o nosso corpo tem para justamente sobrar energia para o sistema imunológico, né? Então, olha só que interessante, né? Tudo isso para sobrar energia. Então, o sistema imunológico ele precisa de muita energia. Daí a nossa avó falava, né? Repouso, muita água. E realmente, se você não fizer repouso, quando você tiver com uma infecção, você não melhora, né? Você só deixa ela subclínica, vai tomando remédio, ela vai ficando subclínica. Então, é muito interessante porque essa parte, né, de bioenergética, então como que eu faço, agora entrando na fotobio, como que eu faço então para repor a energia dessas células, né? Como que essas células como que a gente pode fazer para aumentar a energia celular? Claro que uma nutrição boa para o paciente é excelente, mas o paciente às vezes não tem nem apetite para se alimentar, então a gente não pode mais contar com a nutrição alimentar. Então a fotobiomodulação, ela entra justamente para repor esse déficit energético, né? E como? Através da mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela absorve energia lá no citocromossou oxidase, né? A gente sabe que é uma enzima que absorve luz e aí ela volta a funcionar normalmente. Então, os trabalhos mostram que diminui o estresse oxidativo mitocondrial e aumenta o potencial de membrana mitocondrial e aumenta, então, a taxa metabólica. Então, a gente fala que a fotobiomodulação coloca a célula em homeostase. Então, eu coloco essa célula, eu faço com que a produção energética da célula seja restabelecida. E se essa célula está com a respiração restabelecida, ou seja, ela está na sua normalidade energética, então aí eu tenho ATP sendo produzido, radical livre sendo produzido, que são grandes mediadores que vão levar à transcrição gênica, e aí dentro desse núcleo vai ter toda uma estimulação para a célula fazer o que ela precisa fazer. Então atenção aqui, pessoal, quando a gente faz o laser, a gente coloca energia na célula e essa célula capta essa energia, volta ao seu funcionamento normal e volta a fazer o que está na sua fisiologia genética. Então, eu jamais, com o laser, vou causar alguma coisa na célula que não está na sua fisiologia genética, tá? Então, pelo contrário, às vezes eu nem sei como é que essa célula vai responder à luz. Se ela vai se reproduzir, né? Se ela vai se multiplicar, ou se ela vai se diferenciar, ou se ela vai voltar a produzir alguma coisa. Eu não sei disso, né? Eu não sei o que essa célula espera. E isso é um pouco na clínica, a gente vê muito isso quando a gente está cicatrizando uma ferida. Então, por exemplo, né, a turma da enfermagem, até fazendo uma propaganda que a gente vai ter o curso de feridas pelo laser agora no final de junho. Então, na enfermagem, eu adoro dar dicas de enfermagem porque a ferida da enfermagem, gente, você vê os tecidos sendo regenerados com o laser. Então, você vê, por exemplo, tecido adiposo, você vê fáscia muscular. Então, você vê tecido de granulação, que é o que a gente espera numa ferida convencional, de tratamento normal, com cobertura normal, só que você vê os tecidos sendo regenerados, coisa que a gente não vê em cicatrização normal, assim, com as técnicas de cobertura. Então, é só com laser que a gente vê isso. Então, a gente vê a célula fazendo exatamente o que ela precisa. Então, às vezes a gente olha para a ferida e fala, o que será que vai acontecer? Será que ela vai fechar assim? Será que ela vai de dentro para fora? Será que vai mudar a cor? Então, cada vez que a gente vê a ferida depois que faz o laser, a gente fala, nossa, olha só que interessante. Aí vê a foto, olha, reduziu a cor aqui, né? Reduziu o vermelhão, diminuiu a temperatura, arredondou borda, subiu em profundidade. Então, cada dia é uma surpresa, porque a engenharia tecidual, ela tá toda programada nos nossos genes. Então, como que isso vai regenerar? Tá tudo escritinho lá, só que precisa de energia. Então, o nosso papel, né, aqui tá cheio de laser terapeutas aqui nessa live, o nosso papel como laser terapeutas é muito mais de logística. Como que eu vou colocar essa luz? E aí a gente volta, porque eu estava começando a falar das modalidades terapêuticas. Então, quando eu coloco energia direto na ferida, eu estou usando um tipo de modalidade terapêutica da fotobio. Eu estou colocando energia nas células que estão lesionadas, né, nas células locais que estão lesionadas. Geralmente a gente faz o local literalmente no local da lesão,
né? Então, é uma modalidade terapêutica. Mas a gente tem outras modalidades. Por exemplo, a gente pode estimular linfonodos, tá? Eu posso estimular linfonodos. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre estimular linfonodos previamente a um processo inflamatório agudo, né, que a gente induzia em camundongos. E os resultados do meu doutorado justamente mostraram que, olha que interessante, eu ativando o linfonodo, eu aumento a produção de células de defesa e eu melhoro a resposta àquela agressão, que vai acontecer depois. Inclusive, a gente teve premiação, né, de jovem pesquisador na África do Sul, no Congresso da Walt, em 2008. Faz tempo já. E isso é muito interessante. Então, olha só, as modalidades terapêuticas podem ser locais, podem ser linfonodos. Eu também posso colocar energia, por exemplo, no trajeto do nervo, na coluna, né? Então, essa modalidade de restabelecer a função nervosa, célula nervosa, neurônio, também tem mitocôndria, também entra em colapso mitocondrial, também precisa se regenerar quando tem alguma inflamação ou alguma agressão. Então, é outro tipo de modalidade terapêutica. E aí eu posso até explorar na questão analgésica, né? Eu posso bloquear por fótons, e aí um efeito não mais fotoquímico, mas um efeito fotofísico, né, das células. Então, eu corto o efeito do potencial de ação da célula nervosa e eu tenho essas ações analgésicas da luz, tá? E, finalmente, agora entrando no ILIB, a gente tem uma modalidade sanguínea da fotobiomodulação. Então, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu já fazia no local, que eu já fazia no linfonodo, que eu já fazia no tecido nervoso, só que agora o foco da minha irradiação, gente, é o sangue. Então, agora o sangue. Por que o sangue é importante? Bom, vamos lá. O nosso sangue, gente, ele carrega todas as nossas informações, tá? O sangue, ele é quando a gente faz um exame de sangue, né, um hemograma, a gente está simplesmente tirando uma foto de como que tá o teu sistema inteiro. Porque no sangue a gente tem diversos componentes, é como se fosse a nossa grande fonte de logística, né? A gente carrega tudo, transporta informações de um lado para o outro. Tanto é que quando a gente começa, por exemplo, uma coisa na unha, a gente tem um processo inflamatório na unha, a gente pode fazer um exame de sangue e a gente já vai perceber a alteração das células. Se for muito agudo, né? Mais neutrófilos. Se for uma lesão crônica, a gente vê mais linfócitos. Então, né? Profissionais da saúde que estão aqui assistindo, espero que sejam profissionais da saúde, a maioria, alguns leigos, né, alguns pacientes, mas é muito importante também que esses também conheçam a técnica. Não sei se eu estou indo muito profundo aí para quem é leigo, mas vamos voltar para essa parte do exame de sangue. Então, eu consigo no exame de sangue ver o sistêmico, né, o reflexo sistêmico de um efeito local. Então, o sangue, gente, ele é o nosso grande alvo, realmente, da fotobiomodulação. Tinha até um pesquisador que falava assim, it's all about blood. É tudo sobre o sangue. Se a gente conseguir mexer o sangue, a gente mexe o corpo inteiro. Então, olha que interessante. A gente vai fazer fotobiomodulação, luz no sangue. Ok, como é que a gente acessa o sangue? Várias formas. Tem sangue pelo corpo todo. Então, primeira premissa, pessoal, toda vez que vocês fazem a fotobiomodulação local, vocês já estão fazendo a parte sanguínea também, porque está passando sangue por tudo. Então, inclusive em pesquisas, né, se você às vezes faz a pesquisa no mesmo paciente de um lado comparado para o outro, às vezes dá um problema de resultados, porque você irradia desse lado, vai ter uma ação sistêmica desse. Então, são pesquisas que a gente não pode confiar muito nos resultados, porque às vezes acaba migrando, né, porque é sistêmico, se irradiou aqui, o sangue está passando por aqui, ele vai, né, sinalizar do outro lado. Então, o sangue e essa sinalização sistêmica, ela é muito importante, tá? Então, olha só, vamos irradiar o sangue. Onde mais a gente pode irradiar o sangue? A gente pode pegar o sangue pela carótida, tá? A gente pode pegar o sangue numa veia. Então, né, a técnica original, ILIB, Intravascular Laser Irradiation of Blood. Então, como é que os russos começaram a fazer essa técnica e até hoje fazem, tá, gente? Não é uma técnica antiga. Né, a gente vai nos congressos, eles vendem o equipamento lá do Weber, né, com as fibras, com diferentes cores, né, de laser para diferentes patologias. Então, como é que eles acessam o sangue? Eles colocam um catéter intravenoso e colocam a fibra óptica do laser lá dentro.
e ligam o laser por determinado tempo. Geralmente eles usam de 20 a 1 hora o tempo de radiação intravenoso. Só que, gente, tudo que é intravenoso é mais complicado, é invasivo. Então eu tenho que, né, fazer a incisão, eu tenho que ser enfermeira para pegar a veia. Eu tenho que ter toda uma... Eu não posso ficar fazendo em casa, em criança, não posso fazer... Se depende do paciente, eu também não posso fazer. Então, a técnica intravenosa, ela tem suas limitações por ser uma técnica invasiva. Mas a gente também consegue acessar o sangue, por exemplo, em artérias superficiais. Então, aonde estão as artérias superficiais do nosso corpo? Principalmente aqui a radial, que é super fácil. Então, você coloca 3 dedos, né? Aqui... Você vai sentir a pulsação maior no dedo central, que é bem onde passa a artéria radial. Aí lembra, no colégio a gente aprendia que tem um rádio, né? Antena do rádio e a artéria radial passa por aqui. Então, essa artéria é uma artéria superficial, calibrosa. Então, eu não preciso de muita energia para que a luz chegue no sangue, tá? Então, é uma via muito comum de fazer a técnica do ILIB, né? Agora não mais invasivo. Eu gosto muito de usar fotobiomodulação sanguínea, que é o nome da técnica, né? É o que a gente está fazendo. É luz no sangue, tá? Mas tem outros nomes, né? O pessoal tá usando ILIB modificado, tá usando laser terapia sistêmica. Eu não gosto muito de laser terapia sistêmica porque o sistêmica não tem a ver com a técnica, tem a ver com o efeito, né? E eu posso ter, por exemplo, um efeito sistêmico fazendo uma irradiação local. Né? Não preciso fazer uma técnica sanguínea para ter um efeito sistêmico. Inclusive saiu agora, em 2021, um artigo de mucosite, que eles fizeram a mucosite, né, o laser para prevenção de mucosite, e mediram sistemicamente a quantidade de SOD, que é a superoxidesmutase, e viram que nos pacientes que tiveram mucosite e que fizeram o laser, a SOD aumentou. E nos pacientes que tiveram mucosite e não fizeram o laser, a SOD diminuiu. Ou seja, né, mostrando aí a ação da reativação das enzimas antioxidantes, que é, por exemplo, a SOD, que ela é um carro-chefe aí em qualquer tipo de fotobiomodulação, né, qualquer tipo de técnica, tá? Então, olha que interessante, a gente tem que acessar o sangue. Então, a gente acessa hoje de uma forma transdérmica, carótida, radial, poplítea, pediosa, inguinal. Então, a gente pode acessar em qualquer artéria superficial, tá? Então, a gente... Agora, tem uma coisa, né, pessoal? Inclusive, os russos, né? A gente fala que a técnica é brasileira, mas a técnica transdérmica não é brasileira, é russa também. Os russos, por exemplo, o pessoal lá, né, quando eles começaram a fazer, tinha alguns pacientes que não respondiam muito bem à técnica intravenosa. Então, por exemplo, tem o Vladimir, que é um russo, que eu converso com ele de vez em quando, ele faz a técnica do ILIB, né, há muitos anos, há mais de 30 anos, e ele tira algumas dúvidas minhas, né, e ele fala assim que em crianças eles usam muito fazer o laser aqui, ó, nessa região, com o laser transdérmico. E para não ter a questão de, né, ser invasivo em crianças. E ele fala muito que não funciona muito bem. Ele falou assim, mas a melhor técnica é intravenosa. E aí eu perguntei, mas quando vocês fazem a técnica transdérmica, vocês usam um equipamento mais potente? Como é que vocês fazem? E aí ele falou, não, é o mesmo equipamento. Só que, gente, a técnica russa é feita com equipamentos de 1 a 3, 5 miliwatts. Os equipamentos que a gente tem no mercado nacional hoje, aqui no Brasil, eles têm 100 miliwatts. Então, a gente está falando de equipamentos com potências 100 vezes maiores do que a potência que os russos utilizavam na técnica. Ou seja, pessoal, por mais que a gente perca muitos fótons no meio do caminho, com certeza deve chegar a 1 a 2 miliwatts no meu sangue, né? Que é quase que a mesma coisa que a técnica russa. Então, com certeza, a nossa técnica, por mais que seja diferente da original, ela funciona. E agora a gente está cheio de trabalho na literatura mostrando isso. Não sei se vocês deram uma olhada no PubMed recentemente. 2019, 2020, 2021, 2022, bastante artigos clínicos mostrando a técnica transdérmica. E também, gente, não só transdérmico, mas transmucoso, né? Os chineses, eles usam muito a técnica intranasal. Então, a técnica intranasal tem várias vantagens, né? Por quê? Porque a gente tem muita vascularização nessa região nasal
E também, gente, nessa região, quando a gente faz o laser assim, ele irradia diretamente no córtex, né, na base do crânio, do cérebro ali. Então, ele irradia esses neurônios que tem a ver também com comportamento. Então, por exemplo, tem um equipamento americano que eles fazem para doenças neurológicas, não sei se vocês já viram, para Alzheimer, Parkinson, é tipo de um capacete, mas tem sai luz aqui, sai luz aqui, luz aqui, luz aqui, luz aqui. E junto com esse capacete, eles têm um negocinho que prende um clipe de nariz, justamente para irradiar a parte interna do córtex pré-frontal, que a gente percebe, inclusive nos artigos de agora técnica transcraniana, né? Que a gente usa muito a técnica sobre essa região do córtex pré-frontal, né? Eu até nas aulas eu costumo brincar que por isso que a gente não tem cabelo na testa, né? Porque acho que Deus já imaginava que a gente ia precisar de uma área sem cabelos para fazer o ILIB, mas isso para fazer o ILIB não, para fazer a fotobiomodulação. Isso é uma brincadeira, tá, pessoal? Isso é brincadeiras à parte. Mas enfim, só para descontrair aqui a nossa live, né? Mas é interessante, né? Se a gente não tem cabelo aqui, ótimo. Porque qual que é o grande problema de fazer radiação transcraniana? É o cabelo. Então a gente tem que usar o laser infravermelho para penetrar. E a gente sabe, né, quando vai fazer técnica capilar para aquecimento de cabelo, que dependendo de onde você pega, o paciente, queima, claro, porque o cabelo escuro, principalmente, ele segura a luz. E aí, se segura muito a luz, eu tenho um efeito térmico, então dói, né? Então, isso é bem complicado. Então, às vezes é uma limitação. E aí, gente, olha que interessante. Uma das grandes limitações da fotobiomodulação, principalmente essa fotobio que a gente faz, que é a transdérmica ou transmucosa. Transmucosa também tem sublingual, né, gente? Não podemos deixar de falar da sublingual, que é muito interessante para quem tem alteração de pressão arterial, porque vai direto para o coração, né? E a sublingual você faz uma técnica mais rápida, então se regula a pressão arterial do paciente rapidinho, se tá muito estressado. Na cadeira odontológica, não sei se tem muitos dentistas aqui, deixa eu dar uma olhada quem tá aqui. Deixa eu ver quem tá aqui, se tem muitos dentistas. Tem bastante dentista. Tem ex-alunos, muito bom. Então, dentistas de plantão, né? Tá com o paciente lá na cadeira odontológica morrendo de nervoso. Ele está hipertenso por medo, né? A gente vê muito isso. Quem gosta de ir no dentista, né, gente? Ninguém. Nem os dentistas gostam de ir no dentista. Porque você tem que abrir a boca e ficar ali com aquela posição horrorosa, né? Não consegue respirar e é horrível. A gente fica tenso, tem o motor, tem injeção, tem anestesia. Então, todo mundo fica tenso. Então, às vezes, os dentistas não conseguem operar um paciente, não conseguem fazer uma intervenção, porque o paciente está com muito medo, está com a pressão arterial lá na altura e não dá para fazer intervenção com uma pressão alta. Então, gente, o ILIB transmucoso, né, aqui na sublingual, ele acalma o paciente na hora, e inclusive depois que você faz aqui, você já põe na radial para complementar, para o paciente ficar bem tranquilo e conseguir fazer o procedimento. Então, pacientes que estão hipertensos, né, eles respondem muito bem, você consegue acalmar, né, é um calma-leão perfeito. Aliás, se alguém não acredita no ILIB, faz isso, pega um paciente que está com a pressão arterial lá em cima e põe o ILIB para você ver o resultado. Uma outra forma também legal de comprovar o efeito do ILIB, né, para quem tem dúvidas, agora no COVID teve muitos pacientes que tiveram alteração de oximetria, né? Isso é uma coisa bem legal da gente conversar, porque a oximetria, e olha que legal, a oximetria é luz, né? A gente põe, deixa eu ver se eu tenho meu oxímetro por aqui, acho que eu levei pro consultório. O oxímetro, como que ele funciona? Então, eu tenho, é como se fosse um clipe, né? E esse clipe sai luz vermelha daqui. Vocês já perceberam que sai uma luzinha vermelha? Então, a luz vermelha atravessa o dedo, né? E sai para o outro lado. Então, dependendo quanto dessa luz que atravessa, né? Mais sangue oxigenado eu tenho, né? Mais oxigênio, mais hemoglobina carregando oxigênio eu tenho. Porque o sangue arterial, que tem bastante oxigênio, ele é um sangue mais vermelho, né? O sangue venoso é um sangue mais escuro. Então, olha que interessante, sangue venoso tem menos oxigênio, sangue arterial tem mais oxigênio. Então, quando eu coloco o oxímetro
e ele tem a luz vermelha passando aqui, a luz vermelha, ela atravessa o dedo. Se eu tenho bastante sangue vermelho, porque o vermelho com vermelho, zero interação. Agora, se esse meu sangue tá mais escuro, tá mais venoso, essa luz dá uma paradinha aqui e passa menos aqui no sensor. Então, eu consigo ter, através de um sensor de luz, quanto de oxigênio esse paciente está transportando, né? A oximetria. Então, olha que interessante. Se eu tenho um paciente com uma oximetria baixa e começo a fazer o ILIB, não sei se vocês já fizeram esse teste, pessoal, coloquem aí quem já fez, quem já... É na hora, vários alunos meus mandam uma fotinho, né, antes e depois. Então tá com um paciente lá com uma oximetria de 92, 93, e aí faz o ILIB, começa a fazer o ILIB, vai para 99 e 100. Isso é fato. E isso foi uma das coisas que o Covid nos trouxe, né? A gente conseguiu, através do ILIB, quantas pessoas fazendo ILIB para prevenção. E agora a gente está numa onda, gente, vocês tomem cuidado, tem que usar máscara, por favor. Não relaxem com o Covid, né? Porque o Covid, ele tá aí. Ele virou mais endêmico, mas ele tá aí. E ele pega os pacientes que estão com baixa imunológica e que têm dificuldades, né? Ou que até o próprio sistema imunológico super responde às infecções, que são os piores pacientes, né? Que vão sofrer a tempestade de citocinas, as crianças que vão ter a síndrome inflamatória. E o Covid ataca mesmo. E agora a gente tá vendo a importância, né, de usar o ILIB mais ainda, inclusive para parar os sintomas pós-Covid, por late Covid. Então a gente vê que os pacientes, os alunos, né, todo mundo que fez ILIB quando teve Covid, passou com poucos sintomas, né, não teve muitas complicações e também não teve muitas sequelas depois. E aqueles pacientes que não fizeram ILIB, né, eles estão sofrendo e agora estão usando o ILIB para justamente trabalhar essas sequelas, né? E agora a gente está vendo também uma pandemia de dengue, né? Não sei se vocês estão percebendo isso. Outra coisa maravilhosa de se usar o ILIB, gente. O ILIB super ajuda na dengue, super. Dengue, chikungunya, vários relatos de pacientes que melhoram. Justamente, gente, porque é uma infecção. E eu tenho estresse oxidativo e eu tenho laser trabalhando esse estresse oxidativo. Tá? Eu tenho a SOD, eu tenho alteração mitocondrial das células de defesa, que eu vou trabalhar isso, eu vou colocar energia nessas células, né? E lá no sangue, né? Olha que interessante, quando a gente faz a técnica do ILIB, o que a gente está irradiando? A gente está irradiando plasma, né? O sangue é composto de plasma. O que tem no plasma? Tem enzimas, inclusive a SOD, né? Se eu tenho o sangue muito ácido, essa enzima está inativa. Então o laser vai reativar essa enzima, liberando o próton, e essa enzima volta a funcionar mesmo no pH baixo. Olha que interessante, ação antioxidante. Então eu tenho plasma, aí eu tenho muitas coisas no plasma, né? Eu tenho desde coisas ruins, né? Se eu tô com uma infecção, eu tenho algumas coisas, eu tenho, né, DNA aí de vírus, bactérias, etc. no plasma, mas eu tenho enzimas, eu tenho hormônios no plasma, eu tenho muita água. E o que mais, onde que vai ser os cromóforos da luz, né? Então, olha só, eu tenho a família de células sanguíneas. Então, eu tenho monócitos, então tem artigos científicos mostrando, né, que os monócitos liberam óxido nítrico. Lembra, óxido nítrico é vasodilatador, tá? Eu tenho as células endoteliais sendo irradiadas também. E outra, quando eu tenho lá na hemoglobina, né, a hemoglobina transporta oxigênio, lembra? Quando a gente tem um sangue ácido, a hemácia, ela fica meio desesperada por oxigênio, digamos assim. E em vez de ligar a quantidade normal de hemoglobina nessas hemácias, começa a ligar muita hemoglobina. Então a hemácia fica pesada. Então aumenta a viscosidade sanguínea. E essa viscosidade sanguínea não é nada boa para o nosso corpo, né? Para o nosso funcionamento saudável. Então a gente tem aí uma viscosidade sanguínea super alterada. E aí, gente, a hemácia, ela tem que ter uma maleabilidade. Então, a gente chama isso de propriedade hemorreológica da hemácia. Porque a hemácia, ela tem mais ou menos 3 vezes o tamanho de um capilar. Então, eu preciso que essa hemácia se afunile, né, se modifique para entrar dentro do capilar, tá? Então, o capilar sanguíneo também ele precisa se movimentar. Então, capilares rígidos
dá problema, porque a hemácia também não consegue entrar. Então, eu preciso ter essa elasticidade da hemácia para ela conseguir fazer as trocas, principalmente nos capilares. E quando a gente tem muita hemoglobina ligada na hemácia, a gente tem uma viscosidade sanguínea muito alterada. E olha que interessante, os trabalhos mostram, inclusive tem um trabalho que foi feito in vitro, bem bonitinho, isso eu mostro nos cursos de Lib, né? Existe um trabalho que mostra exatamente o contrário, que quando eles colocam in vitro cloreto de cálcio para ir aumentando a afinidade das hemoglobinas na hemácia, né? Vai entrando. E aí, gente, chega uma hora que a hemácia fica super, né, super viscosa. Se eu fizer laser, limita, mesmo com o cloreto de cálcio, limita a quantidade de hemoglobina ligada na hemácia. Então, é como se o laser regulasse essa quantidade e restabelecesse essa propriedade reológica das hemácias. Então, isso é uma das coisas que mais é discutido nos artigos, né? Então, o ILIB atua no restabelecimento, né? Das propriedades hemorreológicas das hemácias. Então, eu tenho aí uma diminuição de viscosidade sanguínea. E aí, a hemoglobina, que transporta oxigênio, olha que interessante, ela também se liga no óxido nítrico. E o óxido nítrico, impede o transporte de oxigênio. Então, se eu tenho óxido nítrico e faço luz, o óxido nítrico vai embora, o oxigênio volta a se ligar e eu aumento o transporte de oxigênio sanguíneo, ao mesmo tempo que eu aumento a biodisponibilidade de óxido nítrico, que é fundamental para ter o controle, inclusive, do endotélio, né? Da questão de vasodilatação e vasoconstrição. Então, olha quanta coisa acontecendo no sangue. E aí, gente, olha só, as células sanguíneas, plaquetas. As plaquetas, gente, são fundamentais, elas são milhares de plaquetas, né? E as plaquetas, elas perdem o núcleo. Então, tem alguns trabalhos recentes que mostram que a mitocôndria funciona como se fosse o núcleo da plaqueta. E se a plaqueta tiver alguma alteração na mitocôndria, ela fica totalmente desgovernada. Aí eu começo a ter efeitos de alteração de coagulação. Inclusive, a plaqueta tem uma função imunológica, né? Ela controla, inclusive, essa questão de como que é a resistência do vaso sanguíneo. Então, a plaqueta controla, inclusive, isso. Então, a plaqueta, gente, se a gente for pensar das células sanguíneas, qual que é mais importante para irradiar é a plaqueta. Né? Então, se eu tenho um controle plaquetário normal, regularizado, eu tenho os funcionamentos do corpo todos regularizados. Então, a plaqueta também é uma peça-chave aí na regulação pela fotobiomodulação sanguínea e vários artigos mostrando diversas ações do laser da fotobiomodulação nas plaquetas. A gente tem leucócitos, né? Então, a gente sabe que o laser aumenta a produção de leucócitos, principalmente os neutrófilos, né, que são fabricados aí 100 bi por dia. A gente tem que ter bastante neutrófilo ali funcionando para nos defender, né, no dia a dia. Então, todas as células possuem mitocôndrias. Células imunológicas alteradas vão ter alteração mitocondrial e são ávidas por luz. Então, agora vocês imaginam que eu estou colocando luz no vaso sanguíneo e eu estou passando aqui todas as células do corpo, né, todas as células do sangue do corpo. E aí, gente, olha que interessante, protocolo de Lib, né? Estamos aqui já quase acabando a live. Protocolo de Lib tem a ver com o tempo que demora para toda a célula do corpo, todo o sangue do corpo passar pelo vaso que você está irradiando. Então, a gente tem, por exemplo, a carótida, né? Que bombeia aí 90 ml por segundo, super rápido, quase que o sangue do corpo todo passa aqui por 1 minuto. Então, todas as radiações de carótidas podem ser rapidinhas, a gente recomenda aí de 5 a 10 minutos. E, claro, né, gente, quando a gente pensa em uma artéria menor que a carótida, diminui a velocidade desse sangue. E aí eu tenho que aumentar o tempo de radiação, tá? Então, o tempo de radiação aí tem que ser aumentado de acordo com a artéria, com o vaso que eu estou irradiando, tá? Pessoal, antes da gente terminar e começar a responder as dúvidas, eu vou fazer um convite especial para vocês que estão aí na live. Dia 13 de junho, eu vou dar um mini curso de Lib. Quero mostrar os artigos para vocês, quero explicar sobre os protocolos, sobre os tempos. E é um mini curso de 2 horas, ele vai ser às 9 da noite, depois que a gente põe as crianças para dormir, pelo menos aqui em casa é assim. Então vai ser um curso das 9 às 11, dia 13, é uma segunda-feira agora, daqui 15 dias. Ele é um curso gratuito, tá? Ele é um curso para vocês que estão aqui na live. Basta
tem umas regrinhas para participar do curso. Então, vocês vão ter que postar um stories, vão ter que colocar... Tem umas regrinhas, vocês vão ver lá uma postagem que a gente vai fazer agora na O Laser Curso. Eu vou fazer a mesma postagem no meu Insta também, na @DaianeMenegusso. E é gratuito, então basta seguir lá as regrinhas, né, pra gente convidar mais gente para assistir. E vocês vão ter esse curso gratuito, tem até certificado, tá? Vai ser transmitido ao vivo, não vai ter gravado, tá, pessoal? Mas é uma forma de vocês estudarem um pouquinho mais. Então, se vocês gostaram da live, gostam do assunto, gostam da forma como eu explico, vem fazer esse mini curso gratuito para vocês entenderem um pouquinho melhor o ILIB. E eu quero mostrar, porque o pessoal pede artigo, eu não consigo mostrar em live, né? Então a gente estava discutindo como que a gente faz para mostrar esses artigos. Então a gente vai mostrar esses artigos lá no curso. Eu tô até dando um PDF, já tô montando um PDF para entregar para os alunos. Então PDF, certificado, curso de 2 horas, gratuito. Gente, a gente precisa espalhar luz pelo mundo, a gente tá cheio de gente precisando de ILIB, e eu quero justamente, quem não acredita no ILIB, gente, marquem quem critica o ILIB, para essas pessoas assistirem o curso, né? A gente não consegue chegar em quem é hater, só em quem é lover, né? Mas se vocês me ajudarem aí a mandar, coloquem todo mundo que não conhece, que não viu falar, olha, gente, é gratuito, não precisa pagar nada, só assiste. Porque eu tenho certeza que mostrando os artigos científicos, mostrando um pouquinho mais de imagem, muitas pessoas vão começar a levar isso a sério, né? A gente pode salvar vidas, a gente salvou pessoas com Covid entubados com o ILIB. Eu já salvei pessoas da minha família, meu avô, minha tia, várias pessoas usando o ILIB para melhorar a qualidade de vida, para sair de uma doença grave. Né? A gente tem o ILIB para atletas, a gente tem ILIB para crianças. Essa semana mesmo, né, agora testei ele hoje do Covid, graças a Deus deu negativo. O Enzo tava com uma gripinha, ILIB, o Enzo, meu filhinho, né, de 8 anos, eu tenho 2 meninos, o Enzo e o Oliver. E ILIB, gente, você coloca energia no corpo, você põe energia no sangue, tudo funciona melhor, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente espalhar. Então, a gente tem uma frase que é: juntos levamos luz para o mundo, e é justamente isso, só que a gente precisa levar luz com, né, evidência científica, com efeitos clínicos que funcionam, sabendo fazer a técnica, sabendo avaliar a técnica, né? Então, quando a gente pensa em ILIB, o ILIB ele funciona. Primeira coisa, então isso vocês vão ver no curso. O ILIB funciona, o ILIB tem efeito, então a gente tem que tomar cuidado, é um tratamento, não é uma luzinha. Gente, luzinha não é luzinha nenhuma. Até é uma luzinha, até é uma técnica simples de aplicar. Mas eu preciso entender a técnica. O paciente toma algum medicamento crônico, o paciente não toma, o que o paciente tem, qual que é o diagnóstico, como é que eu vou fazer uma técnica se eu não sei o diagnóstico, né? Então eu sei que eu gosto dessa parte de o profissional da saúde fazendo o ILIB como um tratamento, com anamnese, pedindo exames laboratoriais. Acho que até vou incluir na aula que exames que vocês podem avaliar se o ILIB está funcionando ou não, né? Claro que exames depende muito do tipo de patologia. Então, quem sabe diagnosticar, sabe pedir o exame certo e sabe avaliar, né? Por isso que também outra coisa importante aí do ILIB é a gente atuar dentro da nossa área, né? Então eu tô fazendo ILIB, sou dentista, eu vou fazer o ILIB para melhorar o meu paciente, a performance do meu paciente, daquela terapia que eu tô fazendo, né? No meu tratamento. Então, a gente pode usar o ILIB em todas as áreas. Pode usar o ILIB em casa também, gente. As mães de crianças pequenas que tem tosse, gripe, que não vai na escola, que a gente tem que deixar de trabalhar para ficar com as crianças. Faz ILIB antes de dormir, né? Começou uma gripinha. Nossa, gente, eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha para, né, ser ILIB para mamães, pelo menos. Para as mães saberem usar o ILIB no beabá de coisas. Claro que não vai deixar de ir no médico, não vai deixar de medicar, não vai deixar... Mas pelo menos acelera o processo, a criança responde super bem, né? Ó, o pessoal aí tá respondendo, e eu faço em mim, né? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui, pessoal. Deixa eu subir lá em cima. Quem tava na live desde o comecinho, quem que mandou perguntas. Olha, a Marisabel entrou a primeira pessoa que entrou aqui na nossa live hoje. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra mim durante o texto. Depois eu vou olhar no quadradinho de perguntas, tá, pessoal? Todo mundo entrando. Algum livro em português para indicar sobre fotobiomodulação?
Olha, Fernanda, geralmente nos nossos cursos a gente entrega apostilas, tá? Que é o mastigadinho daquilo que vocês precisam saber. E fotobio depende da área de atuação, né? Não sei se você é dentista, se você é físio, se você é enfermeira, tá? Tem algumas coisas saindo aí que eu tô, inclusive, ajudando. Mas as nossas apostilas são muito boas, a gente tem material, assim, PDFs de artigos para quem são, né, quem faz os cursos, então a gente tem umas pastinhas de artigo, então é um bom começo. Mas existem muitos livros, sim, que você pode se basear de acordo com a sua área de atuação, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntinhas aqui. Neoplasias são contraindicação para ILIB? Viviane, é o seguinte, a gente ainda não tem estudos clínicos, tá? Mostrando os efeitos do ILIB no câncer. A gente tem estudos mostrando o efeito do ILIB nos sintomas do tratamento, que melhoram. Só que a gente não tem resposta em relação ao câncer diretamente. Então, até que a gente tenha alguma coisa um pouquinho mais palpável, né, que nos livre do pior, né, que possa estimular alguma coisa assim, a gente acaba não indicando ILIB para pacientes que estão em tratamentos oncológicos com tumores ativos, tá? A gente indica para pacientes paliativos, tá? Pacientes que já estão ou fazendo imunoterapia. Então, dependendo do paciente, tem que conversar com o médico, ter um bom senso e decidir, né, se vai utilizar ou não a técnica, tá bom? Não é totalmente contraindicado, ele é uma contraindicação relativa, só que você tem que estar ciente do que você está fazendo, estar com o médico apoiando você, tá bom? O que mais? Sim, a live vai ficar salva, gente. Eu sempre deixo as lives salvas. Pode fazer ILIB em crianças e idosos? Com certeza. Idosos e crianças respondem super bem. A única questão aqui, gente, no idoso, não sei se vocês já irradiaram algum idoso, às vezes eles ficam meio agitadinhos depois do ILIB. Então, faça o ILIB de manhã, né? Não vai fazer na noite, porque senão o velhinho não dorme, ele fica agitado. Então, a gente tem que tem que até olhar a característica do paciente, né? Tem pacientes que ficam muito agitados, tem pacientes que ficam muito relaxados. Depende como tá, né, o seu estado inicial, digamos assim, porque o ILIB, ele controla, ele leva para homeostase, né? Então, a gente tem que saber qual que é o estado inicial do paciente para conseguir ver como que ele vai responder. Crianças respondem super, nota 10. Vou mostrar os protocolos para vocês na nossa aulinha do dia 13, tá bom? Vou deixar isso para nossa aulinha, para vocês aí ficar com vontade de assistir. Ficha de anamnese, sim, tem que fazer, sempre, né, gente? Qualquer tratamento. Eu odeio quando alguém fala do ILIB como se fosse um negocinho, faz uma luzinha aí, dá uma relaxadinha. Não pode, gente. A gente é uma técnica de saúde. Eu tô reequilibrando a saúde do paciente, mas eu posso ter potencialização de medicamentos. Então, às vezes eu posso deixar o paciente pior. Com uma boa intenção, eu posso piorar alguma coisa, né? E não sei como melhorar. Então, a gente tem que saber fazer, tá bom? Sim, vai ficar gravada. O que mais? Curso de feridas, pessoal, entra no direct da Laser que o pessoal responde para vocês, tá? As dúvidas sobre os cursos. Neoplasia já respondi. Técnico em enfermagem, técnico em podologia. A gente não tem nem curso assim voltado para técnicos e podólogos, tá, pessoal? Aqui a gente acaba tendo cursos mais na área que a gente atua, tá bom? Mas talvez o curso de laser puntura seja um bom curso, porque a acupuntura, a laser puntura ensina uns protocolinhos bem bacanas que ajuda tudo, né? Então, acho que talvez o laser puntura seja um curso bom para você fazer, tá bom? Muito bem, ó, meu pai tem Alzheimer e é utilizado o ILIB, perfeito, tem que fazer mesmo, tá? Alguém perguntou se tá vendo o resultado, ela falou que sim, irradiando o intranasal, melhorou muito a imunidade e a memória. A única coisa, gente, no paciente que tem demência, que tem Alzheimer, é quase que um uso crônico, tá, gente? É um remédio, tem que fazer direto. Tem alguns artigos que mostram que quando você para de fazer irradiação transcraniana em pacientes, por exemplo, com demência, se você para 3 semanas o laser, ele regride, volta para estaca zero. Então, é como se fosse tem que dar o equipamento para o paciente, para a cuidadora e fazer direto,
né? Porque não tem mais uma... Você não cura mais, mas você mantém ele bem, né? Você fica alimentando aí o neurônio com energia e ele vai que vai. Mas é um tratamento crônico, então isso é outra coisa que a gente tem que pensar, né? Quando que o ILIB é crônico, quando que o ILIB é preventivo, quando que o ILIB é tratamento. São coisas diferentes, tá? Sabendo que a melhor utilização do ILIB é no preventivo. Logo que começa uma alteração, logo que o paciente tem algum sintoma, é no começo que a gente tem que fazer o ILIB, porque eu tô dando energia pro meu corpo responder. Dependendo de como esse corpo já foi agredido e afetado, mesmo com o ILIB, ele não tem mais energia. Então, às vezes, a gente acaba perdendo o paciente por entrou tarde com a terapia, tá? Então, é importante vocês entrarem o quanto antes. Não espera piorar, não espera ver se piorou, não espera ver se tá muito mal, ou agora fui pra UTI, vou fazer o ILIB. Não, gente, faz na enfermaria, faz em casa, tá? Que mais? Tem gente querendo entrar aqui no ao vivo comigo. Deixa eu ver quem que são as pessoas. 3 pessoas. E aí, gente, olha só. Esse mini curso, ele vai entregar para vocês uma noção geral, para vocês saberem se vocês querem mesmo se capacitar na técnica, tá? Porque a gente tem um curso de capacitação com mais de 36 horas gravadas, é um curso de capacitação mesmo, tem apostila, tem material, tem 5 webinários ao vivo comigo, de 2 horas, 2 horas e meia os webinários. A gente tem um grupo de estudos exclusivo no Telegram, onde a gente discute, troca ideias, é um grupo bem seletivo. Então é um curso de capacitação mesmo, tá, gente? É um curso, se vocês quiserem colocar o ILIB na prática clínica, se vocês querem fazer isso da profissão de vocês, né? Usarem isso como uma ferramenta mesmo, né? Então vocês vão ter bastante segurança em utilizar. Meu pai estava com 91, acho que devia ser de oximetria, ia entubar, fiz ILIB na hora, subiu. É isso aí. Você viu só como a gente faz milagre? Eu fiz no broncoespasmo. Gente, os artigos que mostram os efeitos do ILIB em doenças pulmonares são impressionantes. Asma, bronquite, pneumonia. Por isso que no Covid, gente, tem que fazer ILIB, tá? É isso aí, ó. De 91, ó. Falei da oximetria, né? De 91 foi para 98 em menos de 15 minutos. Então, quem não acredita, gente, pega um paciente com oximetria baixa e irradia, né? Tem que olhar, tem que ver, tá? Aí aqui a Sheila tá pedindo algumas coisas um pouquinho mais específicas. Sheila, vamos falar disso lá no mini curso, tá bom? Aí você vai entender. Dengue hemorrágica, não importa, gente, se é hemorrágica ou se não é hemorrágica, dengue tem que fazer. O ILIB, gente, por mais que ele libere óxido nítrico, ele não vai vasodilatar, causar hemorragia. Não existe isso, gente. Isso aí é quando a gente usa um remédio que causa alguma coisa. O laser, ele regula. Ele regula. Se tem muito, ele tira. Se tem pouco, ele coloca. É assim que funciona, tá? Não é remédio. Não dá pra gente comparar igual remédio, tá? É isso aí, ó. Minha filha teve Covid, fiz ILIB durante o período e não precisou tomar medicação. É isso aí, tá? O protocolo não é igual ao do adulto, tá? Mas a gente vai falar disso no mini curso. Gente, eu espero muito vocês no mini curso, hein? Quero os 89 aqui no mini curso. É gratuito para vocês se aprofundarem, para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, vamos levar luz pro mundo, certo? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ui, agora abri muitas perguntas. Recém-nascido. Fernanda, sim, a gente tem alguns casos de recém-nascido que estão com a saturação, que não mantém a saturação, ou que estão entubados, que não conseguem desentubar, e que a gente faz o ILIB no recém-nascido. Aqui, gente, por uma causa, né? Geralmente a gente faz de 3 a 5 minutos em recém-nascido, tá? Assadura por candidíase, você indica PDT? Olha, aqui a gente já pode falar de outras coisas. Acho que a gente vai falar disso numa outra live. Hoje vamos falar só de ILIB. Mas pode me mandar um inbox que eu te respondo, tá? Faço muito ILIB nos meus pacientes, sou apaixonada. Muito bom. Quem é auxiliar de saúde bucal? Não, a gente não faz curso para auxiliar, tá? Sim, tem um trabalho sobre... não é o ILIB, no autista, tá? Mas é uma técnica que associa transcraniano, tá?
que trabalha com o espectro autista. Gente, é um estudo lindo, maravilhoso, clínico, randomizado e com resultados excelentes. Assim, é o único trabalho de autismo clínico bem bacana que tem. Eu posso te mandar. Me manda no direct que eu te mando o artigo, tá bom? Pessoas diabéticas e hipertensas devem fazer ILIB, tá? O ILIB é feito para elas. O ILIB na Rússia, gente, não dá para falar tudo aqui, né? Mas o ILIB na Rússia, ele começou com os pacientes com doenças cardiológicas, tá? Porque o maior efeito do ILIB é a pressão arterial, né? A questão de vaso, regulação do vaso sanguíneo, tá? Então, a questão de viscosidade sanguínea. Então, pacientes cardiopatas deveriam fazer o ILIB como remédio. Isso é verdade, tá bom? Pessoal, acho que tá acabando a nossa live. Então, olha só. Mini curso. Vão lá no post do mini curso, que deve estar sendo postado daqui a pouquinho. Se já não foi. Bárbara, se está assistindo aí a nossa live, posta lá. Tem umas regrinhas para ganhar a inscrição, tá? Marquem as pessoas que vocês querem que aprendam sobre LIB, que querem que vejam como é que o LIB funciona. Médicos, fisioterapeutas, dentistas. Marca todo mundo lá no nosso post e você vai ganhar a inscrição para o curso. Vai ser pelo Zoom, pela plataforma Zoom. Dependendo do número de inscritos, a gente vai fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. Mas daí a gente manda o link para quem está inscrito, tá bom? Então, ele é um curso um pouquinho fechado, tá? Eu quero conhecer vocês um pouquinho melhor e levar bastante informação para vocês conhecerem melhor o ILIB, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live. Divulguem a live, divulguem o mini curso. Vamos levar luz para o mundo. E se vocês são como eu, ILIB lovers, vem comigo, vamos divulgar. Muita ciência envolvida, muito estudo, né? A gente não tá aqui de brincadeira. E muitos pacientes sendo atendidos e salvos de muitas coisas, né? A gente consegue aí um resultado clínico fantástico. Então, vamos lá, gente. Espero que vocês... já fiz 2 cursos da Laser. Ó, o Carlos aí, tudo bem, Carlos? Então, pessoal, conto com vocês, hein? Vocês vão carregar a bandeira junto comigo aí pra, com certeza, levar isso, tá? Pra todo mundo que precisa saber. Tanto pros pacientes também, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês na live. A gente tem live agora, a gente tá aumentando um pouquinho o fluxo das lives, então espero vocês nas próximas. Espero que tenham gostado e muita luz para vocês. Uma ótima noite. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Vou encerrar aqui a nossa live. Beijo, gente. Boa noite.